O Chicão é campeão mundial pelo Corinthians, tá? Deixa o like aqui. E o Rubão ontem disse que não sabe exatamente o que ele faz. Eu perguntei para uma fonte no Corinthians o que ele faz. Ele faz transição da base com o profissional, sabe? Sim. O Bidon, ele foi um dos que negociou o contrato. Falando sobre o Chicão. Os garotos da base que já estão treinando no profissional. Diz aqui que o Rubão não falou a verdade, que é inveja. Enfim, é isso. Tá? Então ele faz a transição base profissional. O que acontece que tem alguns jogadores que estão querendo saber por que o Chicão vive dentro do clube e viaja com o clube no profissional. Se a função dele é base e profissional, tá? Se a função dele é base, transição base profissional, por que ele vive no profissional? Isso que alguns jogadores do Corinthians estão questionando, tá? Tanto estão questionando que me falaram que ele viaja sempre, quase sempre, com a delegação corintiana e que hoje, inclusive hoje, viajou com a delegação no mesmo avião para o Paraguai. Então, ele trabalha no profissional somente ou trabalha na base profissional? O Corinthians alega que é base profissional, tá? E algumas pessoas que trabalham na base vieram me falar que vê o Chicão, né? Quase não vê o Chicão nos jogos da base. O que me causa muito... Se ele trabalha na transição base profissional, ele tem que estar vendo tudo que está acontecendo na base para ele fazer a transição dos melhores para o profissional. Ou os que vão treinar, os que têm futuro, os que podem, enfim, o que a diretoria tem que correr para adiantar um contrato novo, algo desse tipo. Então, como é que você vai trabalhar na transição base com o profissional se você vive mais no profissional? Tá? E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque talvez vocês não achem importante, mas a gente já viu o que o Alessandro fez no clube nos últimos 3 anos. Só que a indagação do Rubão é pior ainda, porque o Alessandro ainda estava lá todo dia no clube, tudo, tinha a função dele, executivo de futebol, gerente de futebol, era execução. Agora, e o Chicão? Então, o espaço está aberto para o Chicão aqui, se quiser, né, dar uma entrevista no canal, o espaço está aberto. Eu estou fazendo uma pergunta, tá? E estou trazendo indagações de jogadores, de pessoas da base, pessoas, enfim, né, do Corinthians, que vive o dia a dia do clube. E aí, se o Chicão quiser responder, legal. Se não quiser responder também, na boa, vai ficar essa palavra que está aqui, tá? Então a gente tem que ficar atento, porque é o seguinte, se não arrumar a casa, aí vocês ficam pensando assim, vamos falar de futebol, tem informação exclusiva sobre futebol. Só que vocês vão ficar pensando assim, vamos falar de futebol. Só que se não arrumar a casa, reino dividido não subsiste. Vou repetir, reino dividido não subsiste, tá? Uma palavra que, né, que o profeta Isaías deu também para o rei Ezequias, coloca a tua casa em ordem, senão certamente o quê? É até forte a palavra. Então, a casa tem que ser colocada em ordem. Nós precisamos ver esse negócio aí. Tira a família aqui, tira a família de lá. Você está todo dia aqui dando ordens. Quem é você? Sua carteirinha. Qual a sua função? E você? Você trabalha na transição da base? Então, base, filho. Base, depois tu dá uma chegada aqui no profissional. Então, eu falo coisas que a maioria não tem coragem de falar, tá? Certamente, não sei como que o Chicão vai reagir a isso, eu sei que vai chegar até ele. Estou colocando indagações que o Rubão fez e indagações que eu fui saber aí, mas, o Rubão falou um negócio do Chicão aqui, que é isso? Se ele quiser se explicar, o canal está aberto para ele se explicar. Entendeu? Agora, eu não tenho problema nenhum, que foi ex-jogador, que foi campeão, meu amigo. Desde o dia que eu nasci, eu sou corintiano. Eu tenho mais títulos do que
do que vários jogadores aí que são ídolos do clube. O torcedor, você não tem títulos? Eu tenho títulos, tá? Eu estive no estádio em 88, estava lá, vendo o Corinthians ser campeão na arquibancada, estava em 90, estava em 95, estava em 97, cadê meu amigo Elton? Um abraço pro Elton lá do parque, foi cheio de febre aquele dia em 87, lembra? Gol do André Luiz, né? Estávamos lá na arquibancada, fomos no busão dos Gaviões, eu estava lá em 97, eu estava lá em 98, tomei borrachada da polícia. Corinthians e Cruzeiro teve uma confusão, quem estava lá no Morumbi sabe, uma confusão naquele dia lá, foi jogado algumas coisas lá no choque que, enfim, veio para cima. Apanhei em 98 pelo Corinthians. 99 eu estava lá, estava no Mineirão em 98, estava no Mineirão em 99. O mesmo amigo meu, o Elton, né, a polícia do Mineirão levou ele uma salinha, espancou ele lá de graça, eles apontavam o dedo, iam arrastando. Estava em 2000, estava em 2001, estava em 2002, na chuva contra o Santos, o time não jogou nada, tomou um pau no primeiro jogo. Estava no segundo jogo também, quando o Robinho pedalou, infelizmente. Estava em 2003, estava no 7-1, estava como torcedor no Pacaembu. Bom, eu tenho mais títulos do que muitos desses caras, então eu tenho autoridade para falar. E sou jornalista há 20 anos. Então tem que cobrar, não tem que idolatrar, tem que cobrar. O Corinthians é muito grande, o Corinthians não é do time de 2012, o Corinthians não é do Cássio, o Corinthians não é do Alessandro, o Corinthians não é do Chicão, o Corinthians não é do Paulinho, o Corinthians não é do Ralf, o Corinthians não é do Alex, o Corinthians não é do Sheik, o Corinthians é da torcida, amigo. E antes desses camaradas, eu vi muita gente dar o sangue pelo clube. Ezequiel, Wilson Mano, Neto, tantos outros, Giba, que já se foi. Ô, meu irmão, esses caras acham que o clube é deles, que vão fazer o que quiser com o clube, que por causa de um título vão ficar tendo cargo no clube a vida inteira. Enfim, para quê? Vamos lá. Informações importantíssimas que estão chegando ao vivo nesse momento, tá? Uma já tinha dado, que era Coronado, e Yuri Alberto e Gustavo Henrique viajaram. Problemas físicos já me confirmaram aqui. Não viajou o Ranieri e não viajou o Garro. Problemas físicos, tá? 2 desfalques, voltam 3. Outra informação importante que me chega agora, deixa o like. Não houve um treino, tá? Até porque nem teve muito tempo, né? O jogo foi no sábado. Não houve um treino tático esboçando o time titular. Ele não fez. Então, o time que vai a campo amanhã não vai poder ser o mesmo. Então, vai ser um time que não treinou junto agora, mas, pô, tá treinando aí já faz 2 meses, né? O que nós temos que fazer agora? Nós temos que pôr o campinho aqui e escalar o time que vai entrar em campo diante do Nacional do Paraguai neste sábado, tá? Isso é muito importante. A gente escalar esse time. Por quê? Eu vou deixar o time base aqui, vou tirar o Ranieri, vou tirar o Garro, tá? Tem Gustavo Henrique, Coronado e Yuri Alberto que voltam. E aí, nós juntos vamos escalar esse time, tá? Porque a informação que eu tenho é que ele não treinou o time, então a gente tem o direito de tentar escalar agora o time que vai jogar e, enfim, podemos acertar, né? Gustavo Henrique, Coronado e qual outro? O Yuri Alberto, né? Deixa eu achar aqui o Yuri Alberto. Desculpa aí as tossidas, tá, gente? Aqui. Vamos colocar aqui o Yuri Alberto, tá? Tá aqui, ó, Yuri Alberto, Coronado. Vou colocar aqui o Gustavo Henrique. Coloca um, sai o outro. Vai deixando um like aí, gente, para me ajudar, tá bom? Eu preciso muito aí da ajuda de vocês nesse sentido, tá? Então, vou colocar aqui o Gustavo Henrique. Nós vamos escalar juntos esse time, tá bom? Porque não houve aí um treino tático. Deixa eu ler os superchats aqui até a gente começar a escalar. Tem 2 vagas para 3 aí, tá?
É claro que um é zagueiro, né? O Gustavo Henrique volta. O que vocês acham que o Gustavo Henrique volta? Kaká perde a posição? O que vocês acham? Fala para mim. Conta para mim aqui o que vocês acham, tá? Peraí. Deixa eu banir um aqui, senão vou ter que ficar brigando com o cara, eu vou atrapalhar vocês. Mantém a zaga, deixa o Kaká. Eu queria saber o que vocês acham, Kaká titular. Para mim, Kaká titular também. Mas eu quero que vocês falam o que vocês acham que o Antônio Oliveira vai fazer. Você acha que ele vai meter o Gustavo Henrique no banco? Depois vocês falam para mim, tá? Depois vocês falam para mim, tá bom? Se vocês acham isso. Kaká entra, não, Gustavo Henrique entra e Kaká no lugar do Ranieri. Acho que dificilmente ele faz isso, né? Kaká e Gustavo Henrique no banco. Deveria sair o Félix, mas sei que não são do mesmo lado. Paulinho e Bidon. Quem vai criar jogadas nesse time? Em relação a esse time do Corinthians, eu vou tentar imaginar aqui um Corinthians que ele vai escalar. Eu acho que o Paulinho vai jogar, né? Porque é um líder do elenco, ele tem colocado nos jogos, né? Paulinho, Bidon. Então, se o Fausto não viajou, lascou, né? Hein? Fausto viajou sim. Estão falando. Tô perguntando aqui para a fonte para ver o que me falam, tá? Tem gente falando que viajou sim, tá? Se o Fausto viajou, eu acho que nós vamos ter esse time aqui, ó. Cadê? Deixa eu colocar o Fausto. Hein? Tô esperando a minha fonte responder sobre o Fausto Vera, tá? Não, esse é o... Deixa aqui o Félix. Não sei porque que o Félix saiu daqui. Aqui. Pera aí. Eu acredito que ele põe um Kaká no banco e volta o Gustavo Henrique. Acredito que ele poupa o Fagner e vai com o Mateuzinho, que ele tá fazendo esse revezamento, né? Tá? Ele tá fazendo esse revezamento. Cadê o Mateuzinho? Tô tentando achar o Mateuzinho aqui. Aqui. Tá, o Mateuzinho. E eu acho que ele entra com o Yuri Alberto. E o Romero vai disputar a vaga com o Mosquito. E o Coronado fica pro segundo tempo. Eu acho que vai ser esse o time do Corinthians. Tá? Eu acho que vai ser esse o time do Corinthians. Eu duvido... Duvido que ele venha com o Coronado desde o início, tá? Hein? Eu acho que esse vai ser o time do Corinthians. Vem com o Yuri Alberto desde o início, tá? 4-1, 4-1. Eu vou até apostar já no Romero como titular aqui, para não ficar com dúvida, tá? Depois a gente vê outros que entram. Eu acho que o time vai ser esse aqui, ó. Esquece, Fausto Vera não viajou, tá? Tá fora. Agora lascou. Hein? Se o Fausto Vera não viajou, agora, meu amigo, precisamos achar um cara que jogue ali nessa função. Olha como o Corinthians precisa de volante, hein? Olha a situação do Corinthians hoje. Como a situação do Corinthians é feia em relação ao elenco. O Corinthians não vai ter o Fausto Vera, não vai ter. Só tem o Rian, velho. Só tem o Rian. Hein? Só tem o Rian agora. Tá? Eu acho que o Rian não vai fazer essa saída. Quem vai
Quem vai fazer essa saída é o Bidon e o Paulinho, tá? Pode ser esse o time do Corinthians para amanhã, hein? Fausto Vera não viajou, tá, gente? Fausto Vera não viajou. O Biro, Samir, pode ser o Biro e o Breno Bidon ali de volante, tá? Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o Biro. Cadê? Vou colocar aqui. Ele não vai inventar outra coisa porque ele tá pressionado. Senão ele podia inventar um Hugo no meio-campo, entendeu? Então eu acho que vai ser um desses dois, ó, Rian ou Biro, tá? Aí já que eu coloquei esse aí, eu vou colocar a minha dúvida aqui no canto que eu tenho de Mosquito ou Romero, tá? O Coronado para mim eu acho que não sei se ele colocaria desde o início, né? Vou deixar o Romero aqui. Enfim, vou deixar o Romero ou Coronado, tá? Vamos ver. Esse para mim é o time do Corinthians, com essas duas dúvidas que eu tenho agora aí, tá? Então, gente, aqui a informação para vocês, ela chega em cima da hora. Você não fica em dúvida com nada. Você sai da live sabendo tudo que está acontecendo. Isso que é o importante.